Mais um ANJN recheado com as principais notícias do futebol carioca, nacional e até internacional. Seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui de Vasco com Pedrinho assumindo a presidência, finalmente tomou posse, mais o futebol do Vasco deixando a desejar, não por causa do Alexandre Matos, mas por causa da 777 Partners. De novo essa 777 complicando. Pedrinho, você vai ter muito trabalho. Pedrinho que falou que a prioridade da gestão dele vai ser a construção do estádio, a reforma de São Januário, e vai começar logo no primeiro ano, hein? Primeiro ano de mandato do Pedrinho. Já no Botafogo, desistindo aí de lateral direito, é a notícia do dia, assim como também o Vasco desistindo de jogadores, por isso que eu falei de trabalho, né, que o Pedrinho vai ter. O Flamengo desistindo de vender jogadores, pelo menos por enquanto, mas será que é isso mesmo? Jogadores que nem viajaram com a delegação lá para os Estados Unidos? E no Fluminense você vai saber os detalhes aqui, trazidos pelo Vene Casagrande, de Douglas Costa. Tudo detalhado, quanto Douglas Costa vai receber, inclusive por cada premiação que ele conseguir e que o Fluminense também conseguir coletivamente. É comigo aqui agora, no Antenados na Jogada Notícias, o seu resumo de principais notícias do futebol, aqui começando. Vamos juntos! Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, antenado, num jornalismo raiz 100% independente, que é oposição sempre, oposição inteligente sempre aqui, imparcialidade em primeiro lugar. É raro, hein? É raro, mas a gente tenta, de todas as formas, remar contra a maré. Não é isso, antenado? Muito obrigado pela presença. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não deixou o like, aproveita, deixa logo para não esquecer. E se você puder e já conheceu o meu trabalho aqui, você pode ser membro, né? Membro. Você já conhece aqui o Antenado, seja membro para nos apoiar, porque o Antenados, vou te falar uma coisa, tá pela hora da morte, meu amigo. Tá muito difícil de manter esse trabalho que a gente faz aqui, ó, com muito suor e muito pouco reconhecimento ainda. Muito bem, vamos começar com as notícias curtinhas aqui. E uma ótima notícia e uma má notícia na sequência. Vamos começar com a boa. A primeira, Sven-Göran Eriksson. Você deve lembrar dele, se não, foi técnico da seleção da Inglaterra por muito tempo, treinou vários times também, tanto na Premier League, quanto em Portugal, quanto em outros países. O Sven-Göran Eriksson, sueco, ele luta contra um câncer terminal e admitiu que tem praticamente aí 1 ano de vida. A tendência é essa. E, cara, um dos sonhos dele, não realizados, era ter treinado o Liverpool, time do coração dele, segundo ele falou aqui. E aí, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, olha que coisa espetacular, como é que o Klopp é um cara diferenciado, né, o alemão. Ele falou o seguinte: Sven, soube que você é fã do Liverpool. Pode vir ao meu escritório e treinar o clube por um dia. E não é o clube de Master, não. Não é o time de Master, é o time principal. Venha treinar o Liverpool comigo um dia. Olha que espetáculo, né? Sensacional o Klopp. Você pode ver essa notícia com mais detalhes, o vídeo do Klopp, inclusive, nas nossas redes sociais, Antenados na Jogada e também David Sharp. Beleza? Agora, a má notícia: mulher pede exumação do corpo do Pelé, mesmo com teste negativo de DNA. Olha que coisa, cara. Embora o teste de DNA tenha decretado que Maria do Socorro Azevedo, de 60 anos, não é filha de Pelé, a mulher exige a exumação do corpo do rei do futebol à Justiça de São Paulo por meio da segunda vara de famílias e sucessões. A gente sabe que esse negócio de exumar cadáver é muito delicado, né? Mexe com, óbvio, traz à tona sentimentos de familiares, enfim, não é nada confortável. Há cerca de um mês, Maria do Socorro alegou ser filha de Pelé e que por isso teria direito à herança deixada pelo ex-jogador. Quando estava vivo, o tricampeão mundial aceitou realizar o exame, mas morreu antes da realização do teste. Por causa de um câncer de cólon, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Que coisa, hein?
Mulher de 60 anos pedindo para desenterrar e exumar o corpo do Rei Pelé. Que notícia desagradável. Muito bem, vamos falar de Vasco agora, começando com as notícias não tão boas, né? Bom, essa aqui pode até ser razoável. Depois a gente fala do Pedrinho aqui e do estádio. Primeiramente, Shakhtar Donetsk tem negociações em andamento para contratar o meia Marlon Gomes do Vasco. Há otimismo para que o negócio seja fechado. Aí o negócio é o seguinte, o Shakhtar Donetsk é um clube ucraniano, nem sei, guerra na Ucrânia, nem sei como é que eles vão fazer isso, mas enfim. Eles sabem que o Vasco não vai vender o Marlon Gomes, um jogador que é utilizado pelo elenco principal, lá pelo técnico Ramon Dias, não vai vender por menos de 12 milhões de euros. Porque teve um time da Premier League que ofereceu 10 milhões de libras, que é quase 2 milhões de euros, e o Vasco não teria aceitado. Então, os ucranianos pretendem fazer uma investida maior do que essa, né? Ele já tem acordo, segundo aqui o GE, com o staff do jogador e, no momento, negociam com a diretoria do Vasco, que não avançou em negociações, como eu falei, com o clube da Premier League. Então, bases salariais e luvas já acertadas. Marlon Gomes tem 20 anos. E o clube da Premier League, que não foi revelado aqui, havia oferecido, como eu falei, 10 milhões de libras, que equivalem a 63,3 milhões de reais. O Shakhtar entrou em cena ciente de que o clube brasileiro não vai negociar por um valor parecido, né? E sinalizou que está disposto a subir os valores e chegar a uma boa oferta. A informação do contato do Shakhtar foi primeiramente publicada pelo jornalista Fabrício Romano, cara que é expert no mercado de transferências internacionais, né? Nos mercados. Marlon Gomes tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e a multa rescisória para clubes do exterior é de 16 milhões de euros, um pouco acima ali, né, do que ofereceu o clube inglês, do que teria oferecido 12 milhões de euros, 10 milhões de libras, né? 16 milhões de euros são 85,5 milhões de reais. 85% dos direitos do Marlon Gomes pertencem ao Vasco, os outros 15 são do Nova Iguaçu, clube que o revelou. O Vasco pode perder o Marlon Gomes, jogador importante, como eu falei, e o Vasco segue sem um volante. O Vasco não terá o Cuéllar. Cuéllar, que jogou com o Ramon Dias no Al Hilal, hoje ele está no Al Shabab, e o Al Shabab mostrou-se irredutível com relação ao valor pedido pela rescisão do contrato. O Vasco vê o negócio com pessimismo e já volta as atenções ao mercado em busca de um outro volante. Reforçar a posição é uma das prioridades do Vasco, que tem Zé Gabriel como titular no setor. O clube até o momento fechou 4 contratações, os zagueiros João Vitor e Robert Rojas e os atacantes David e Adson. Adson ex-Corinthians, David ex-Fortaleza. Então, o Vasco, que também perdeu, digamos assim, ou desfez o negócio que já estava praticamente feito, do Juan Sforza. O Cuéllar ainda tem 31 anos. Seria um jogador que poderia ser titular? Seria. Mas tem 31 anos. Não seria o perfil de investimento da 777, que busca sempre o lucro, revender o jogador, né? Mas o Juan Sforza, com 21 anos, cara, ninguém está entendendo lá no Newell's, que é o clube dele. O cara tem 21 anos, é capitão do time. Estava tudo acertado entre Newell's e Vasco, entre Vasco e Juan Sforza. E, de repente, o Vasco, porque a 777 desistiu, falou que não ia bancar, o Vasco não vai ter nem o Cuéllar, nem o Juan Sforza. Mas olha a situação, que coisa, que impasse, né? Como ficou mal resolvido isso. Segundo aqui o canal Na Torcida Vascaínos, através do jornalista Fábio Torres, ele entrou em contato com o presidente do Newell's Old Boys, Inácio Astori, para entender a situação do momento do volante Juan Sforza. E aí falaram, não me procuraram mais. O presidente falou, não me procuraram mais. Ao ser questionado se as negociações estavam encerradas, o Cartola disse que não. Segue esperando o clube. Ele falou, estou aguardando. Lembrando que isso aconteceu até às 21 horas de ontem, de segunda-feira. As coisas podem mudar a qualquer momento no futebol. Mas, a princípio, o Vasco realmente chutou o balde e não quis mais, porque a 777 falou que não ia pagar. 777, hein? Ô, Pedrinho, você tem que fiscalizar muito bem isso aí. E falando em Pedrinho que tomou posse
ontem, na segunda-feira. Você pode ver os detalhes, como eu também falei, de novo, nas redes sociais, Antenados na Jogada e David Sharp. Mas Pedrinho, que falou disso mais uma vez, de ser um cara de fiscalizar, de controlar ali a situação, dialogar, falou bastante essa palavra diálogo, né? Conversa com a 777, falou em defender os interesses do Vasco, do torcedor do Vasco. Ele falou também uma parte muito importante, que até o Edmundo corroborou, do estádio. Pedrinho falou que a missão mais importante desse mandato dele, sem dúvida, a reforma de São Januário, que está ali na mão dele, na sede, né? Está com o clube associativo, não é da SAF o estádio. Então, o Vasco, através do Pedrinho, como presidente, tem que correr atrás disso, e ele falou que espera até esse meio de ano uma novidade, né? Depende aí da Câmara, né? Enfim, do município também liberar e tudo mais. Você pode conferir isso também nas nossas redes sociais. Agora, falando sobre o Botafogo, uma notícia rápida aqui, que é mais uma desistência, né? Vasco desistindo aí de contratar jogadores, o Botafogo também desistiu de Wilson Manafá, o lateral direito, e emitiu um comunicado sobre o acerto frustrado que chegou até a ser anunciado, o Wilson Manafá, né? Olha só o comunicado, vou ler aqui. Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar o seu elenco, visando as competições da temporada. O Botafogo que tem o Rafael, né, que está machucado, voltando de lesão, e tem o Matheus Ponte também para a posição. Agora vamos falar aqui do Flamengo. Flamengo que está desistindo de vender Mateuzinho e Thiago Maia, é isso mesmo? Segundo o Vene Casagrande, a situação de Mateuzinho com o Corinthians, que já, olha que coisa constrangedora, mais uma coisa constrangedora. Mateuzinho treinando no Corinthians, o empréstimo já estava todo certo. E aí acho que é a falha dos dois lados, né? Tanto de Corinthians quanto de Flamengo. O valor da opção de compra que o Corinthians deseja colocar em contrato é de 6 milhões de euros. O Flamengo insiste em emprestar sem opção de compra, apenas com preferência de compra. O presidente do Corinthians já avisou que sem opção ele não assina. Enquanto isso, o lateral está treinando lá no CT Joaquim Grava do Corinthians. Mas não é só opção, completou aqui o Vene Casagrande, que atrasa o desfecho da operação entre Flamengo e Corinthians por Mateuzinho. O Timão não quer aceitar uma cláusula que libera o Fla a pedir o lateral de volta a qualquer momento durante o empréstimo. Olha só, isso aí faz sentido, né? Além disso, o rubro-negro também não quer colocar cláusula de taxa de vitrine caso o jogador seja vendido durante o empréstimo ao time paulista. O imbróglio vai completar uma semana nessa terça-feira, caso hoje o Mateuzinho continua treinando no CT do Corinthians. Ou seja, o jogador foi liberado para viajar e se apresentar sem contrato assinado entre as equipes. Tem chance de melar? Tem. Mas como há uma boa relação entre as diretorias e representantes do atleta, a chance de chegar a um acordo é maior, segundo o Vene Casagrande. Que coisa, hein? Mas também, como é que você manda o jogador e o cara já está treinando sem contrato, sem nada assinado, e aí muda na hora da verdade? Ah, não, eu quero aqui a preferência da compra, né, o valor fixado. Ah, não, isso assim eu não quero. Pô, coisa parece uma negociação de criança, isso que muda de ideia em cima da hora da história. Coisa complicada, né? E aí o Flamengo quer o direito de pegar o Mateuzinho a qualquer momento. Pô, não se faz isso. O Corinthians está contratando um lateral para ser ali opção direta, né, do Fagner, se não titular, que o Fagner não vem numa boa fase. Enfim. E o Thiago Maia, hein? Thiago Maia, que já está praticamente no Internacional, mas o Flamengo fazendo jogo duro aí pelo Thiago Maia. O Internacional queria pagar 3,5 milhões de euros e o Flamengo só queria vender por 5. E aí, enfim, o Thiago Maia ficou numa situação delicada, né? Porque o Flamengo pertence ao Flamengo, os direitos federativos e econômicos dele pertencem ao Flamengo. E aí o Inter avisou ao staff de Thiago Maia que enviará uma nova proposta ao Flamengo, pelo primeiro volante. A primeira oferta, como eu falei, tinha sido de 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas o Flamengo pediu 5, ou seja, 26, quase 27 milhões de reais. Que situação, hein? Enquanto o Flamengo negocia com o Inter pelo Thiago Maia,
o Corinthians ainda entrou na história. Vamos falar sobre o Corinthians já já quando a gente falar de Douglas Costa. Que coisa, cara, que vergonha. Uma vergonha atrás da outra. Cara, o Corinthians manifestou interesse no Thiago Maia de novo, porque tinha manifestado inicialmente, até falou-se em troca, né, de Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera e sei lá o quê, que isso não foi para frente. Isso no ano passado ainda. E aí o Mateuzinho está nesse impasse e o Corinthians analisou novamente a situação de Thiago Maia, porém a diretoria do Timão decidiu não avançar e desistiu do volante. Informação aí do Globoesporte.com, né? Agora o Flamengo tentando 2 jogadores desconhecidos, aqui pelo menos do futebol brasileiro, né, que jogam em times relativamente pequenos lá da Europa. O primeiro é o líbio volante Al-Musrati. Não sei se é assim que fala, Al-Musrati, não sei. Enfim. Marcos Braz e Bruno Spindel, em passagem por Portugal, jantaram no restaurante com o presidente do Braga, Antônio Salvador. E a conversa ocorreu, segundo Júlio Miguel Neto, Paparazzo Rubro-Negro e Mauro Santana, a conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante líbio de 27 anos, Al-Musrati. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de 1 temporada, com opção de compra. De novo, isso aí de opção de compra. Al-Musrati está vindo de uma lesão, o que seria uma preocupação. Porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas, e é um jogador que parece que joga mais de segundo volante. O Flamengo tem uma carência aí nesse setor, né? O Flamengo tem 2 bons primeiros volantes, tem, tirando o Thiago Maia, que deve ser realmente vendido, mas tem o Pulgar, claro, e tem o Alan. Seria aí um jogador, supostamente, pelo que eu ouvi, para jogar com um dos dois, né? Para jogar com o Pulgar, provavelmente, que é titular. É isso? Mas seria uma opção, porque o Flamengo tem aí muita oferta para o meio de campo e ataque. Mas na segunda volância, realmente, falta aí uma peça ou outra a mais, né? Tanto que o Vitor Hugo tem sido improvisado aí frequentemente pelo Tite nessa função. E o Domingos Duarte é um português que deve fechar com o Flamengo, hein? Mais uma informação aí do Júlio Miguel Neto, que o Flamengo, inclusive, a gente publicou isso em parceria com o Papo de Mulambo no nosso Instagram, enfim, notícias de vários jornais portugueses dão conta de que o Flamengo está, sim, muito próximo de fechar com esse zagueiro Domingos Duarte, né? Mas o Júlio Miguel Neto também informou que o Flamengo pretende contratar o zagueiro e está disposto a pagar 2,5 milhões de euros para ter o defensor na equipe por 3 temporadas. E como eu falei, a informação foi confirmada pelos jornais de Portugal e espanhóis também. Segundo o jornalista, o mais querido apresentou o projeto primeiro para o staff do zagueiro e depois para o Getafe, e recebeu aceno positivo que foi apresentado para ter o jogador no elenco. Agora sim, vamos falar de Douglas Costa, né? Fluminense, Douglas Costa. Vamos saber aqui esse trâmite, quanto é que o Douglas Costa vai ganhar, vai ser igual do Grêmio, vai ser a metade, vai ser... Teve proposta de outros times, ele quase fechou com o time da Turquia. Vamos lá. Entre os clubes brasileiros, olha só isso, hein? Olha lá. O Corinthians foi quem fez a melhor proposta para Douglas Costa. Mas as polêmicas recentes sobre pagamentos, como os pagamentos atrasados a Matias Rojas e não assinatura de contrato com o Lucas Veríssimo. Cara, o Neto falou que o Lucas Veríssimo não recebeu um salário sequer do Corinthians. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma loucura. Enfim, essas situações deixaram o atacante com o pé atrás. O Cruzeiro, a gente até anunciou aqui, foi o primeiro a ter interesse pelo Douglas Costa. A torcida invadiu as redes sociais dele. Até Marcelo Moreno mandou mensagem. Mas não agradou a proposta do Cruzeiro e o Meia fechou com o Fluminense. E ele tinha um acordo encaminhado com o Samsunspor da Turquia e estava de malas prontas para viajar. Além disso, como eu falei, Cruzeiro e Corinthians também interessados. Por que ele fechou com o Fluminense? Segundo aqui a reportagem, Fred, Fernando Diniz e atletas como Calegari e Diogo Barbosa ajudaram o tricolor nas conversas. Olha lá, hein?
Para Douglas Costa, a escolha pelo Flu ocorreu por conta da possibilidade de disputar títulos como Recopa e Libertadores. O Super Mundial de Clubes em 2025 também encheu os olhos do atleta. O jogador terá um contrato de produtividade com metas por jogos disputados. O salário será menos da metade do que ele recebia no Grêmio, que era cerca ali de R$1,5 milhão por mês. Agora vamos aqui falar quanto vai ganhar Douglas Costa. Quanto vai ganhar? Apuração detalhada do contrato de Douglas Costa com o Fluminense, válido até julho de 2025 e que pode ser prorrogado até dezembro de 2025, ou seja, pode chegar a 2 anos. R$440 mil em CLT, ou seja, carteira assinada, sendo 50% por meio de contrato de imagem. Caso o atleta atue em pelo menos 60% das partidas oficiais disputadas pela equipe profissional do Fluminense, por no mínimo 45 minutos em cada partida, os seus contratos com o Fluminense deverão ser prorrogados até 31/12/2025. E a sua remuneração mensal será reajustada para R$550 mil a partir de agosto de 2025. Agora vamos às premiações por títulos. Caso o Fluminense seja campeão estadual na temporada agora de 2024 ou 2025, R$400 mil para o Douglas Costa. Campeão da Copa Sul-Americana nessa temporada, R$800 mil. Campeão da Copa do Brasil também nessa temporada, R$800 mil também. Campeão do Brasileirão nessa temporada, R$800 mil. Campeão da Copa Libertadores nesse ano, R$1,6 milhão de premiação, o dobro dos R$800 mil das outras competições. Caso o atleta faça 15 gols ou mais no período entre 25/1/2024, ou seja, daqui a 3 dias, né? E 31/12/2024, ele ganha R$400 mil. Ou seja, se ele fizer 15 gols nessa temporada, ele ganha R$400 mil. Caso Douglas Costa seja convocado, se apresente e integre a delegação da seleção brasileira para disputar competições oficiais, ele ganha mais R$400 mil. Vale lembrar aqui que as premiações serão válidas apenas caso o atleta atue em pelo menos 60% das partidas, 60% das partidas das respectivas competições, no mínimo por 45 minutos em cada partida. É a mesma regra aqui que vale para ampliação aqui do salário dele, né? E ampliação também do contrato. É isso, antenado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Muitas notícias. O ANJN é jornalismo imparcial e jornalismo raiz. Sempre oposição. E oposição inteligente. Então, muito obrigado. Furando bolhas, quebrando tabus. Aquele abraço. Até a próxima. Antenados na jogada. Torcemos sem parar. Apoia aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil. Precisamos de você, hein? Tamo junto.